Saudades dos celulares da Sony no Brasil, né, minha filha? Todo mundo tem, e é por isso que mesmo só lançando lá fora, a gente ainda tem curiosidade de conhecer as coisas novas que a Sony Mobile ainda lança. Um desses é o Sony Xperia 1.2, que na verdade é para ser chamado de Xperia One Mark II, que nem as câmeras da linha Alpha também da Sony. É um nome estranho, mas é aquele visual de aparelho que ainda arranca suspiros. Será que as fotos são boas? Será que o desempenho agrada? Que tal tirar essas dúvidas aqui no nosso hands-on no tudocelular.com? Por mais que tenha as mesmas linhas mais retas há anos, a Sony se destaca entre outras fabricantes que aderiram àquela pegada mais arredondada. Esse visual deixa o Sony Xperia One Mark II imponente, elegante e sério, até original, sem tela curva, sem paralelepípedos traseiros para o conjunto óptico, sem cores vivas e com foco em linhas sóbrias e um pouco industriais. O formato mais comprido traz aquele efeito de controle remoto na mão, mas na verdade a pegada agrada, a largura estreita e o peso bem baixinho, assim como um bom equilíbrio de distribuição de peso no aparelho. Ele é resistente à água com certificação IP68, é construído com Gorilla Glass dupla face e tem bordas e corpo em alumínio. Entre os detalhes especiais estão dois alto-falantes estéreo colocados de forma precisa entre a borda e o vidro, sensor de impressão digital na lateral junto ao botão de energia e um outro botão físico dedicado à câmera. As arestas são retas, o módulo de câmera um pouco protuberante e na frente nada de notch. A Sony simplesmente mantém a barra superior antiga abrigando a câmera, dando uma cara equilibrada com o queixo de mesmo tamanho que fica na parte de baixo. Multimídia em uma ferramenta multimídia por excelência como é um smartphone significa muito, e nesse smartphone isso parece estar impecável. O grande protagonista é o display, um painel OLED de 6,5 polegadas, 4K de definição e aspecto 21:9, HDR-BT 2020 e 10 bit, ou seja, 1 bilhão de cores. Como outras da Sony, ela é uma tela super dimensionada, uma vez que para os nossos olhos é impossível a gente distinguir a densidade de pixels e dificilmente vamos apreciar toda a qualidade de reprodução das cores, mas é fato que a Sony caprichou aqui. O software também é importante. É possível você escolher diferentes calibrações do display, incluindo um modo de criação que proporciona um visual natural e fiel das cores, bem ideal para rever fotos ou vídeos para fins profissionais. Mas aí a empolgação já vai embora quando a gente percebe que não apenas esta não é uma tela com taxa de atualização de 90 ou 120 Hz, como também a legibilidade externa não é a melhor devido a um pico de brilho não muito alto e um sensor de brilho lento. A parte do áudio também parece ser bem cuidada em todos os aspectos. Temos conexão P2 com DAC, streaming de Bluetooth de alta resolução e algumas tecnologias de software, como o DSE Ultimate para melhorar a qualidade de áudio de baixa resolução, o 360 Reality com o Tidal para som circular e o Dolby Atmos para conteúdo visual. Em nossos testes iniciais, a experiência com áudio foi excelente, ainda mais com os dois alto-falantes estéreo na frente do aparelho que trazem som encorpado e profundo, embora não particularmente poderoso. O Sony Xperia One Mark II tem no hardware um conjunto com chipset Qualcomm Snapdragon 865, acompanhado de 256 GB de espaço e 8 ou 12 GB de RAM, que é o melhor conjunto que a gente podia ter para esse ano. Ainda precisamos, obviamente, de resultados finais em nossos testes padronizados, se um dia a gente conseguir isso, mas de acordo com os nossos parceiros do HD Blog italiano, não deixa nada a desejar. O desempenho é excelente, nenhum engasgo e até tarefas mais pesadas são suportadas sem maiores problemas. Jogos também não são um problema, qualquer título que você quiser roda liso. Em dias de calor ali, num verãozinho, deu para sentir um super aquecimento na traseira ao usar a câmera, e o mesmo acontece quando você, por exemplo, envia um vídeo de 2 GB para o YouTube ou usa a tela com brilho máximo. O calor ele é dissipado diretamente pela traseira e isso provavelmente ajuda no gerenciamento de temperaturas, mas não é muito agradável na percepção do toque, e nesse ponto o Xperia One Mark II é inferior a alguns rivais equipados com câmera de vapor. Na conectividade ele é completo e atualizado com Wi-Fi 6AX, Bluetooth 5.1, bem como também com memória DDR5 de última geração pela RAM e UFS 3.0 para armazenamento. Tem claro também a presença do NFC e do 5G. Tivemos alguns problemas na recepção do sinal, mas isso pode variar de acordo com a região. O sensor de luz e o sensor de proximidade não funcionam bem e falharam diversas vezes. Até aqui parece tudo indo relativamente bem, mas nós temos o primeiro grande tropeço e ele fica no software. O Android é o 10, ainda bem, mas são muitos bugs de software. Muitos. O comando exclusivo para abrir uma janela dupla não funciona pela barra de notificação e também fica atrapalhado quando ativado a partir do botão lateral, se sobrepondo à multitarefa básica do Android. A interface da câmera não gira junto com o smartphone e você não pode fazer vídeos em 60 fps, exceto no modo Cinema Pro, e dentro deste modo as configurações automáticas para os tempos do obturador eletrônico não funcionam. O display de vez em quando dá uns flashes quando ele é ligado e ele faz isso de forma aleatória. Tivemos travamentos e congelamentos em vários aplicativos, desde o GPS que não ativa no Google Maps até o Chrome que não quis
quis abrir. A interface proposta pela Sony é simples, praticamente a versão estoque do Android, com alguns extras nas configurações de tela e ajuste de áudio, além daquelas funções especiais do botão lateral. Há um conjunto de recursos que é ativado com um toque duplo na borda externa da tela, mas isso é quase inútil porque ativa quando não deveria e não ativa quando precisamos. Falando em autonomia, os 4.000 mAh trazem uma duração interessante, embora ainda precisemos, dos nossos testes padronizados para ter números concretos para vocês. A duração, como em todo celular, vai depender das condições de uso, com a tela sendo o maior elemento de impacto, ainda mais quando você está com o brilho no máximo em locais externos e ela é uma tela 4K. O HD Blog conseguiu chegar a um fim de dia com uso moderado com 5 horas de tela. O modo de carregamento inteligente é interessante e ele só termina de carregar a bateria 100% próximo do horário em que você acorda, sobrecarregando e gastando menos a bateria. O carregador que vem na caixa é de 18 watts, uma potência decente, e ele também tem o carregamento sem fio a 11 watts. O Xperia One Mark II vai com tudo na parte das câmeras, mesmo não tendo aí aqueles números que enchem os olhos, 108 megapixels, essas coisas. São 3 câmeras traseiras em configuração clássica e sensores de 12 megapixels. Então a gente tem um sensor Sony IMX557 como a câmera principal, 12 megapixels, abertura 1.7, um outro sensor IMX363, uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels com abertura 2.2, e aí nós temos 2 sensores Samsung, um ISOCELL S5K3 T2, que é uma câmera tele de 12 megapixels com abertura 2.4, e um outro S5K4H7, que é a câmera frontal de 8 megapixels com abertura 2.0. A Sony oferece um aplicativo fotográfico clássico junto com outros 2 aplicativos para você tirar fotos e o vídeo no modo profissional. Ambos permitem mexer nos principais parâmetros disponíveis em um smartphone, mas alguns aspectos deixam a desejar. O aplicativo de fotos permite que você gerencie, por exemplo, tempos, ISO, balanço de brancos, você pode fotografar nos modos S, P e M com prioridade para obturador, obturador e manual. Mas na verdade nos 3 você só pode fazer uma coisa: ajustar os tempos e o ISO com variações entre eles. O maior limite é sempre o mesmo. Em um smartphone você ainda não pode variar a abertura. Então, digamos que o aplicativo seja útil para fotos de longa exposição à noite, ou se você usar um filtro ND externo na lente preso ao corpo. O aplicativo Cinema Pro é dedicado a vídeos e a Sony fez algumas escolhas um tanto incompreensíveis. Só nesse aplicativo você pode fazer vídeos em 4K 60 fps, mas só no formato 21:9 e apenas com o sensor principal. Não pode passar de um sensor para outro. O zoom vai ser sempre digital e não explora as outras lentes do aparelho. Para fazer os vídeos, você precisa criar um projeto em que todos os clipes serão feitos com o mesmo formato e isso acaba ficando bem pesado. O HDR só funciona em Full HD, a estabilização só pode ser mexida quando não estiver filmando. Outros ajustes também só podem ser feitos antes ou depois de iniciar a filmagem, incluindo aí a calibração de exposição em outra área, e isso acaba estourando ou subexpondo áreas sem você poder fazer nada além de parar a filmagem e mexer. Isso é bizarro. A qualidade da foto convence no modo automático, as cores são sempre equilibradas, não tem nitidez forçada e o foco é sempre preciso, graças ao sensor TOF 3D. A confiabilidade de imagem do Xperia One Mark II é excelente. Tem o modo retrato, mas ele funciona muito mal. Usa o sensor principal e aí cria um desfoque nítido e irreal, embora o recorte do assunto seja feito corretamente. O modo noturno é automático e funciona bem, não exagera nos detalhes como costuma acontecer com as funções correspondentes em outros produtos. As selfies são boas, mesmo que a baixa resolução limite inevitavelmente o nível de detalhe. Também aqui o modo retrato que deixa muito a desejar. Nos vídeos, os resultados são de acordo, sem algumas limitações técnicas. No geral, a qualidade das imagens é muito convincente e a captura de áudio também é excelente. A Sony trouxe o Xperia One Mark II por $1.200 lá fora, aproximadamente R$6.500 aí convertidos. Isso é obviamente um preço bem alto, que chegaria muito mais alto se viesse para cá. Se você realmente quiser comprar um, vai ter que ser via importação por conta própria. Como todos os seus concorrentes estão chegando por valores similares, aqui a gente tem uma decisão, uma espécie de decisão que se justifica por ser premium. É um smartphone elegante, bonito, bem feito e ele é capaz de oferecer uma experiência em áreas como a de áudio e tela, para logo depois cair num software muito bagunçado, com algumas opções que deixam ainda mais do que dúvidas. A tela é impressionante, mas ficam faltando aqueles detalhes especiais que acabam decidindo uma compra, como vídeos super estabilizados, 4K 60 fps, um sistema com vários recursos exclusivos, entre outros. E me diz, você também sente falta dos smartphones da Sony por aqui? Achou legal esse novo carro-chefe da empresa? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até a próxima!